Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu fiz esse barradinho de seminole. Eu cortei 5 faixinhas de 6 centímetros por 75. Aí eu fiz um babadinho de 7 centímetros por 1 metro. E aí cortei 2 viés de 5 centímetros ou 4, dependendo do gosto que você quiser, da largura do pano de prato, de 50 centímetros. Agora vamos fazer a montagem. Eu vou colocar as faixas, começando pelas faixinhas, pelas 3 faixas, né, que eu tenho das cores repetidas. Eu escolhi 2 cores e uma das cores eu cortei 3 faixas e a outra 2. E vou unir, começando por uma da estampa das 3 faixas, né? E vou unindo, intercalando as cores. Aqui já é a última faixinha, né? Que eu tô unindo. E após isso, a gente vai passar com o ferro, né? Após a gente terminar essa costura, essa última costura, vamos passar com o ferro até que ela fique bem assentadinha. Vamos ajeitar as costurinhas, né, atrás com o ferro. Primeiro eu começo passando pelo lado avesso para assentar as costuras, a sobrinha do tecido. Eu sempre coloco elas viradinha pro lado do tecido escuro, para que não apareça, né, na outra cor mais clara. Aí passo bem até vincar bem. E aí vamos refilar, né, nessa partinha que ficou desigual aí. Vamos dar uma acertada, refila. E vamos cortar faixinhas de 6 centímetros. Né, vamos cortar até o final as faixinhas de 6 centímetros. Dá bastante faixinha. E aí depois vamos intercalar as cores, como eu tô mostrando aí. Eu vou colocar no lugar da estampadinha, eu vou colocar no lugar do liso, eu vou colocar o estampadinho e vou subindo, intercalando. Sempre subindo como se fosse um degrauzinho, né, nas laterais. Essa costura a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de unir para que as costuras batam certinho, né? Cuidado maior tem que ser na hora da costura. Se você tem dificuldade, você pode colocar um alfinetinho aí agora para unir as costurinhas, né? A gente vai unir agora na máquina, intercalando as cores. Fica como se fosse uma escadinha do lado. E vamos fazer a união desse tecido até finalizar todas as faixinhas. Veja como ficaram elas todas unidas, né? Uma faixa no degradê, como se fosse intercalando as cores, né? Agora vamos passar bem novamente, começar pelo avesso, passar para assentar as costurinhas, para não ficar alto na hora que a gente colocar em cima do pano de prato. Sempre com o ferro, eu passo com o ferro bem quente para assentar bem, né? E aí a gente vai refilar, a gente vai seguindo os cantinhos
as pontinhas do último quadradinho, tá vendo? Eu faço isso dos dois lados. Ela ficou com uma faixinha de 14 centímetros. Se você quiser fazer ele menor, também daria, né? Mas eu gostei dessa largura. Ela ficou com 14 centímetros o barradinho, né? Também já poderia, se quisesse, aplicar exatamente desse jeito, só com um viezinho na ponta para acabamento, né? Mas eu quis também colocar, ó, poderia já aplicar direto no pano de prato esse barrado, né? Fazer um acabamento com cianinha, com rendinha, do jeito que quisesse, né? Se quisesse fazer desse jeito. Aí coloca o viezinho. Na verdade, esse tecido não é enviesado, esse viés que eu falo. É só um tecido reto mesmo que eu cortei de 5 centímetros. Poderia ser 4 para ficar mais fininho, né? Se quisesse. Mas eu fiz o de 5 centímetros e aí passei no meio para fazer o acabamento nas bordinhas. Aí a gente vai costurar assim, né? Fazer uma costura. Mas aí eu resolvi não aplicar somente o barrado. Eu fiz um babadinho também, daquele 1 metro de tecido por 7 centímetros. Fiz a bainha, franzi o babadinho e vou costurar o seminole, o barradinho de seminole nesse babadinho franzido. Para pregar o babadinho aí, eu fiz um risco, né? Onde eu queria ir mais ou menos 5 centímetros, 4 centímetros da bordinha do pano de prato. Eu fiz um risco de lápis, que é onde eu vou costurar esse babadinho, para que eu não me perca, né, que não saia torto. Eu fiz esse risquinho para facilitar. Aí só passar uma costura, né, seguindo a linha que foi feita. Passa uma costurinha até o final, que ele já vai ficar bem retinho. E o acabamento aí agora é feito com o viezinho de 5 centímetros lá que a gente fez para a borda do seminole, né? Agora a gente vai costurar esse viés. É um debrum, na verdade, né? A gente vai costurar ele viradinho com a ponta, a dobrinha pra dentro, né? A gente vai fazer uma costura assim, desse jeito que tá, dobradinho. E dos dois lados, vamos colocar esse debrum, né? Dos dois lados do barradinho de seminole. Pra depois, ó, veja como que ele ficou. Aí a gente vai virar e fazer o acabamento. Vai rebater ele no pano de prato. A gente passou, né, um ferro para vincar, para fazer as dobrinhas da costurinha, para ele ficar abertinho. E agora a gente vai passar uma costurinha do debrum por cima, passando um pouquinho acima da costura que a gente uniu o babadinho. Aí a gente vai fazer o acabamento do babadinho, né? E ao mesmo tempo já vai fixar o barrado de seminole. Passo uma costurinha na parte de baixo primeiro para começar, para que quando a gente estique ele bem para cima, depois quando for fazer as costuras de cima. Veja que eu vou fazendo o acabamento por cima, um pouco para cima da costura que eu fiz anterior, né? Para dar um acabamento melhor. Aí após isso a gente vai esticar bem o barradinho do seminole, fazer duas costurinhas, uma bem próxima do barradinho e uma na parte de cima do debrum. Agora já estamos finalizando. Quase prontinho já, pano de prato. Aí já tá prontinho e a gente vai fazer agora colocar um viés em toda a volta, nas laterais dele. Eu coloquei um viés, eu coloco um viés branco, estreitinho e rebato.
tá prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.